Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço e hoje estamos com um convidado especial para falar sobre milho, altas produtividades e milho safrinha também. O professor André Aguirre tem uma grande experiência nessa área, tanto na soja quanto no milho, mas hoje a gente vai focar um pouco mais no milho. E a gente acompanha o professor aí já tem um tempo, todo dia publica aí um conteúdo no Instagram, então quem não segue o professor pode seguir. E professor, é uma grande honra e satisfação estar recebendo você aqui na nossa casa da Raiz da Solução. Obrigado por ter aceitado o convite. E agora gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio. Ô, Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite feito por vocês. Felizmente coincidiu da gente estar na região agora e poder participar desse podcast. Agradeço muito, né? É uma honra estar aqui com vocês, principalmente pela relevância da Raiz da Solução nos tempos atuais da agricultura brasileira. Show. Bom, a minha história, principalmente vamos pegar a região de Luiz Eduardo, né? A região oeste da Bahia, começou muito tempo atrás. Eu conheci isso aqui já no primeiro semestre de agronomia, né? Eu formei em Lavras e fiz mestrado lá. E eu trabalhava com um consultor, trabalhava com feijão irrigado. E praticamente em 88, a gente já começou, final de 88, 1988, eu já comecei a vir para cá. E aqui, para quem acha que a vida é monótona, tem que mexer com a agricultura aqui no Oeste Baiano, porque já tinha problema de fomezafém no milho, né? Que ninguém sabia. A antiga ICI, né? Que era dona da molécula, praticamente desconhecia esse problema, e é um problema que está voltando, né? Para a gente brinca que é felizmente, porque isso aí demanda mais conhecimento, mais experiência com a cultura do milho. Então eu fui um privilegiado, então sempre trabalhei junto com assistência técnica e praticamente desenvolvimento de novas tecnologias, de produto a cultivares, né? Então aqui era uma frequência muito grande. Aí me formei, fui para Goiás, montei uma firma de consultoria, depois entrei para uma multinacional de sementes, com sede nos Estados Unidos, trabalhei por 16 anos, e aqui sempre foi um foco, né? E principalmente uma demanda de tecnologia e de tempo absurda, porque eu falo muito bem, o pessoal brinca comigo, né? Fala, onde que é o lugar mais tecnificado de agricultura no mundo? Falo, olha, eu conheço 37 países, eu conheço 22 estados americanos, mais o Canadá, mas para mim, sem sombra de dúvidas, os lugares mais tecnificados é onde eu tenho limitações, principalmente ambientais e de solo, mais graves. E dificilmente você vai ter uma situação em grande escala como temos no Oeste Baiano. Hoje temos novas áreas em Goiás, solos arenosos, todos Mato Grosso, etc. Mas aqui a gente sempre estava o fator ambiental, né? Às vezes restrição de chuva e principalmente solos mais arenosos. E aí foi uma escola, né? Falar que foi uma escola não dá para mencionar, mas aqui é uma escola que se aprende a todo momento. Show de bola, professor. E o senhor é da onde? Nasceu aonde? Mora onde? Eu sou filho, neto, bisneto de agricultor numa região do sul de Minas, divisa com São Paulo, né? Região montanhosa, fria, parece muito Santa Catarina. E praticamente café, gado de leite e milho, né? Mas eu fui sempre privilegiado. Meus pais conheci quando era pequeno, feijão irrigado, trigo, arroz. Então, a gente estava no meio o tempo todo. Fiz colégio agrícola e eu sabia já desde sempre que ia trabalhar nesse ramo, né? Principalmente para poder ajudar. É uma decepção para meus pais, que queriam que eu fosse veterinário, né? Mas falou, não, vou mexer com roça mesmo, com agricultura. E estamos aí até hoje, né? A gente mais aprende do que ensina. O pessoal acha que a gente está ensinando, mas é por ilusão. A gente está aprendendo com o pessoal. A gente gosta de falar que todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina um pouco, mas é mais aprender do que ensinar. Sem dúvida nenhuma. O cara, se tiver humildade aí e prestar atenção em qualquer num operador, você vai aprender alguma coisa. É só ter paciência. Show de bola. E hoje o senhor é consultor, você presta consultoria? Eu saí dessa empresa fazem 10 anos, fez 10 anos agora em janeiro, montei uma consultoria. Então eu trabalho em vários focos. Um em lavouras, né? Hoje a gente tem uma área em Goiás, na região leste do estado, basicamente, relativamente próximo daqui, né? Que abrange soja, verão e safrinha, né? Irrigado, trigo, tem
gergelim, trigo, tem um monte de culturas, né, bem diversificado. Tomate industrial, milho doce, milho para produção de semente, parece um pouco com aqui. E também com na área de desenvolvimento de empresas. Então, empresas de semente, ajudei a desenvolvimento do departamento de pesquisa, tecnologia, produção, a parte de produtos, uma empresa multinacional de químicos, a área de desenvolvimento de produto para milho, ensaios de, às vezes, de nutrição, que é praticamente o mestrado que eu desenvolvi na parte de fertilidade e nutrição. Então, atuo com empresas, né? Aqui com uma distribuição forte que tem aqui também, né? A gente está trabalhando também na região com desenvolvimento de sorgo, com uma empresa significativa aqui, e justamente para isso, para fomentar mais produtividade, para sobrar e principalmente para a gente manter esse bem maior que o nosso, que é o solo. Show de bola. Para o pessoal que acompanha a gente fala muito de soja, 100 sacos, né? E tanto a soja quanto o milho está naquele sistema, e um ajuda o outro, e não um prejudica o outro, né? Então a gente tem que fazer os manejos certos para uma cultura ajudar a outra. Sem dúvida. Então, entrando já um pouco mais a fundo aí na questão de manejo mesmo, o que a gente poderia prestar atenção e tomar alguns cuidados na questão dos macros ali, NPK principalmente, no milho? Vamos pensar tanto no milho verão quanto no milho safrinha, se tem diferença entre eles ali. Sim, o milho verão, basicamente, se a gente, vamos supor que a raiz do solução é a gente vai montar uma empresa de semente de milho verão. Lógico, está em descontínuo. Hoje o milho verão, basicamente, metade é para a parte de nutrição animal, silagem principalmente. Então, o que acontece? O milho verão, basicamente, se você tem população de plantas, que é extremamente importante, é o número 1. Nitrogênio, se você pegar... O Fred Billows lançou há muitos anos atrás um negócio que continua sendo realidade até os momentos atuais, que é os 7 maravilhas da produtividade, da alta produtividade do milho. E dentre eles, obviamente, clima é extremamente importante. O segundo é nitrogênio, população de plantas que chega, em alguns casos, até a ser superior à genética, por incrível que pareça. Então, se juntar esses 4 pontos, eu já tenho altos índices de produtividade. E fertilizante. Então, nitrogênio aqui, nitrogênio é comparado com clima, genética, população, basicamente. Então, da importância de milho é nitrogênio, certo? Então, você tem uma demanda altíssima, e principalmente em época de disponibilidade. E aqui é um fato que a gente pode amarrar bastante aqui. Você falou em aprendizado, né? Então, eu tenho a sina que eu vou carregar para o resto da vida, que nessa empresa, que na época tinha mais de 70% de participação do milho verão aqui na região oeste baiano, basicamente a gente soltava os boletins. Então, a gente sempre falava o seguinte: bom, adubação no milho, se eu vou parcelar em 2 vezes, porque é um solo arenoso e tal, na época ainda tinha muito convencional, eu tenho que fazer em V4, com 4 folhinhas, e em V6 com 6 folhinhas. Isso é a maior bobagem que existe na face da terra. Por quê? Porque com 4 folhinhas, na verdade, esse milho já tem que estar enxergando esse nitrogênio pronto. Não ele aplicado. Se eu apliquei e peguei uma situação essa semana, um calor... Essa semana até que choveu bastante, né, a partir de terça-feira aqui na região. Mas se pegar algumas semanas atrás, estava um calor impressionante. Se eu jogar ali, esse nitrogênio, principalmente se for protegido, ele vai ficar extremamente do jeito que eu joguei. Então, o milho não desliga. Ele vai envelhecendo. Se ele tiver condição de desenvolvimento, sim. Se não tiver, ele vai continuar envelhecendo e passa-se as fases até que esse nitrogênio esteja disponível para ele. Então, na verdade, e se a gente olhar para os Estados Unidos, que tem praticamente a maior média, em 2021 eu estava lá e o pessoal tinha fechado a produtividade em 35 milhões de hectares, se não me engano, que é a mesma coisa que o Brasil plantava na época de soja. 190 sacos por hectare. Você imagina uma produtividade numa área imensa dessa. E tem muita gente que chegou próximo a 400 sacos, né? Para ter uma média dessa. O americano, grande parte dele, chega na colheita da soja, que se inicia na primeira semana de outubro, normalmente, até novembro. A área que vai ser milho o ano que vem, o cara terminou de colher a soja e já vem injetando amônia anidra, que é praticamente um gás, né, liquefeito, com 92% de nitrogênio, e fica ali. Então ele fica basicamente... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Fica 6 meses com aquele nitrogênio ali. E a hora que eu planto o milho, basicamente, esse nitrogênio está tudo pronto. E vendo isso, né, basicamente, nós começamos a plantar o nitrogênio na situação de sequeiro. Na área de consultoria já tivemos mais de 8 mil hectares de milho verão, né? Hoje eu acho que não chega a 1.000, se juntar todo mundo. Mas a gente plantava a ureia, era ureia pura.
E isso funciona aqui também, né? Se nós pegarmos aí o Marcelino Flores, né? Na pessoa do Ricardo, o agrônomo dele, amigo nosso, que há alguns anos atrás eu falei para ele isso, que a gente plantava ureia, 350, 400 quilos, só não tinha RTK, então a gente plantava, se ia plantar o milho nesse sentido, eu só dava um ângulo para não ficar em cima. E isso eu falava para muito. Aqui na Bahia, na Quaceral, o Luiz Pradella, né, que também é amigo nosso, fez esse teste também e comprovou que você consegue fazer. Porque mesmo arenoso, pouca matéria orgânica, pouca argila, eu incorporei aquele nitrogênio e a tendência dele é transformar em amônio, então ficar quietinho ali. Então funciona. O Ricardo, do Marcelino, basicamente, no primeiro ano ele não acreditou. Eu falei, faz um teste, Ricardo. Ele fez um teste com 100 hectares, produziu 18 sacos a mais. No segundo ano, passou para 300 hectares, deu 15 sacos a mais. E no ano seguinte ele fez, se não me engano, as 7 povos ali, que dá uns 3 mil e poucos hectares, se não me engano, posso estar errado no número, mas ele fez toda a área. E foi um ano, há 3 anos atrás, não sei se você lembra, que foi Laninha, e foi Laninha, choveu demais aqui na Bahia. E me chamou para ver, né? Eu estava com uma multinacional de sementes de milho, visitando a região, me chamou para ir lá. Cheguei lá, foi o melhor milho que eu já tinha visto. Ele fechou média, se não me engano, 207 sacos por hectare. Com 350 quilos de nitrogênio. Eu falei, Ricardo, mas me fala o seguinte. Qual que foi o menor tempo entre você plantar a ureia e plantar o milho? Ele me falou, o menor tempo foram 15 dias e o maior tempo foi 59 dias. Ou seja, 2 meses em solo arenoso, você ainda conseguia estabilizar. Então, o milho, a facilidade do milho, que a gente tem que usar isso em benefício próprio. É a agilidade que ele tem que ter. Então, fazer cobertura em V4, que é o que a gente está vendo na safrinha aqui no Oeste Baiano, é muito complicado. Porque eu estou à mercê do clima. Joguei ureia por cima, eu tenho que fazer antes. Não tem jeito. Tem que disponibilizar isso aí para o milho começar a enxergar. Acho que uma primeira quebra de paradigmas aí, que a gente já estava vendo isso também, até em relação ao potássio e o nitrogênio, que essa lixiviação que o pessoal batia muito em cima não é tão intensa assim, igual... Então, Matheus, infelizmente, você mencionou bem, né, que a gente aprendendo todo dia. Teve um produtor aqui, em 98, quando eu já trabalhava nessa multinacional, 10 anos depois de já ter conhecido aqui. Hoje ele é um grande produtor, né? Na época ele trabalhava agenciava venda de semente também. Ele me ligou e falou para o André, vou abrir uma área aqui, eu vou pôr 12 toneladas de calcário. Eu falei assim, tá, mas quantos por cento de argila você tem? Ela falou, de 9 a 12. Eu falei, você tá louco? Você vai esterilizar esse solo seu. Bom, ele falou, então eu vou fazer um pedaço, que vou fazer uns 500 hectares. Fez 500 hectares. E a área que mais produz dele até hoje, certo? Se você procurar livros e falar isso aí, então o que eu aprendi, que é bastante interessante, que a gente aprende ao momento todo. Quando eu entrei nessa multinacional, o antigo diretor, né, hoje chama-se CEO, né, a posição, mas falou para mim, você que vai ficar no Cerrado, você tem que ajudar a turma a produzir mais milho, não importa se é na nossa empresa, porque o milho tem que entrar no sistema com a soja, o pessoal vai migrar para a safrinha, grande parte, do Cerrado, você tem que ajudar essa turma. Falou, o que eu faço? Vai nos caras que mais conhecem. Aí descobri que tinha um professor da Universidade de Purdue, que era o cara que mais entendia de milho, chamado Bob Nelson. E ele põe na placa dele, né, milho guy, né, o garoto do milho. Praticamente até hoje. Ele muda a F-150, mas continua com a mesma placa. É vivo até hoje, aposentado. E cheguei lá e falou a mesma coisa. Falou, fica no Cerrado, temos desafios, solos arenosos, área de abertura, safrinha e tal, e soja precoce. Ele falou assim, mas por que você está aqui? Ele falou, estou aqui porque o senhor é o cara que mais entende de milho, né? Nós precisamos ajudar a gente. Ele falou assim, não, você está enganado. Quem mais entende de milho são produtores da sua região que estão produzindo bem comprando terra. Nós aqui nos Estados Unidos temos a mesma coisa. Nós temos um delay, um intervalo aí de 5 anos entre o que é tecnologia no campo e o que a gente comprova e mensura aqui na universidade. Então, a partir disso, me clareou a vida. Eu falei assim, não, então tá, vamos continuar com a pesquisa, mas vamos usar a pesquisa como refinamento, não como descobridores de novas tecnologias. E aí foi o que aconteceu. Por exemplo, o perfil de solo foi criado aqui na Bahia, tá? Basicamente nas regiões mais secas daqui, onde o pessoal cultivava algodão. Então hoje, se falar em perfil de solo, tem muito pai, né? Filho bonito é fácil, né? Então todo mundo tem pai, mas quem criou isso aí foi o produtor. A braquiária, que é tão importante, nós estamos com aproximadamente 7 milhões de hectares no Brasil com braquiária. Você imagina o tamanho dessa área.
Isso foi produtor. Isso aí, originariamente, isso aconteceu. Eu conheci a fazenda em 94, eu fui em Santa Helena de Goiás, na fazenda... como é que chama? O próprio sistema tem o nome da fazenda, que é a Santa Fé, do Ricardo Merola, né? O Eliseu, que era o agrônomo dele lá, hoje não, há muito tempo está plantando em Roraima, que o cara estava jogando braquiária no milho. Nós numa briga danada para tentar matar o capim no milho e esse cara jogando. Eu falei, mas o que esse cara está querendo? E olha o que virou a braquiária, certo? Então, de produtores, depois a pesquisa refinando grande parte disso. Safrinha. Safrinha, a empresa que eu trabalhava, era proibido falar safrinha. Olha só o que virou. Se for proibido até hoje, tinha quebrado, porque em 2012 a área de safrinha passou a área de milho verão. Então, muitas das vezes, das tecnologias que a gente vai estar usando, eu não tenho dúvida nenhuma que vai vir de produtor. Com certeza. Então, só falando um pouco mais do macro potássio, o que a gente poderia dar uma olhada nele? E tem bastante forte a relação nitrogênio e potássio, né? É isso. Então, nós estamos vendo um problema de potássio exatamente agora, né? Nessa semana, para te falar a verdade. O que acontece? Não dá para falar de potássio só no milho, tá? Principalmente safrinha, porque o cara vai vir do resíduo da soja. O que mudou nos últimos 7 anos é que muita gente ainda tem dificuldade de entender isso aí. Eu tive mais facilidade porque eu tive a oportunidade de passar de 2001 a 2013 indo para os Estados Unidos, principalmente fazendo avaliação em vários estados americanos de soja, que era a soja indeterminada que a gente planta aqui, logicamente. Grupo de maturação 3.6 a 4.2, completamente diferente daqui, mas a mesma indeterminada. E o que chama a atenção dessa indeterminada é a capacidade de reação e mobilização desse potássio. Então começa na soja o negócio. Então hoje a parte de nutrição, se o cara é plantador de soja, na verdade, se ele tem uns artigos de parte de nutrição de soja, ele pode guardar isso aí num canto e pegar o que ele tem de nutrição de feijão, porque é basicamente um feijão. Responsiva. Se você vê nutrientes que eram translocados na planta, hoje já não são mais. E o potássio é o exemplo típico disso aí. A deficiência de potássio, normalmente, via de regra, isso aí nós começamos a ver no norte do Paraná, alguns anos atrás. Tanto que a Embrapa criou níveis críticos para várias etapas, não só em R2. Por quê? Porque é um problema sério. Aí se você fala, mas no norte do Paraná, solos férteis com alto teor de potássio, sim. Mas a extração é tão grande nesses níveis. Olha os níveis de produtividade que nós estamos tendo. Nós tivemos um verão extremamente quente aqui e tem pessoas... Nós acompanhamos e damos suporte para um agricultor, uma família aqui, basicamente ali na região da Estrondo, que possivelmente o pessoal vai, em 7 mil hectares, vai colher mais de 80 sacos por hectare. Vai ser o recorde dele. E um dos pontos chaves foi aumentar o potássio. Não pode pôr muito potássio porque ele chivia. Mas plantio direto com braquiária e etc., isso aí não é a mesma coisa. Agora, incrível que pareça, terça-feira nós tivemos uma área que o cara subsolou antes de plantar soja. Aí, meu amigo, 200 kg de potássio não fez nada. E para mim, o último sol que aconteceu, que derreteu a soja do pessoal, inclusive dele, para mim tem alguma coisa a ver com potássio. Porque mancha-alvo entrou muito rápido. Esses materiais indeterminados, eles já são de cara suscetíveis a mancha-alvo. E quando você põe resistência a cisto ou multiresistência, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, que são as linhagens chinesas, né? Principalmente as Hartwig, que são altamente suscetíveis a mancha-alvo. Agora, pelo esquema que nós pegamos, o esquema de fungicida que ele fez, não era para ter acontecido, mas para mim tem um potássio, dedinho de potássio. Então, a importância desses nutrientes na parte de manejo. Porque às vezes o cara usa 5 de fungicidas bons, não é aquela receita de bolo de fungicida meia boca que não serve para nada, que o cara faz no vegetativo e faz no fechamento. Não, é tudo fungicida bom. E o cara teve problema sério. Mancha-alvo acabou. E ele, área subsolada com problema de macofamina. Então é um negócio diferente. E para mim não tem como se associar patologia de planta com a parte de nutrição. E só para... Existe essa relação ideal de nitrogênio e potássio? Existe. Para milho é o mais estudado, certo? O milho a gente fala que é 1 para 1, mas tem uma confusão tão grande que o pessoal acha que é potássio puro. Na verdade, o ideal do mundo seria 1 kg de nitrogênio para 1 kg de K2O. Obviamente que eu tenho que entender como é que está no meu solo, quanto de potássio eu tenho. Como aqui em solos arenosos é difícil você manter altos teores, né? Que alguma coisa a perda em 1.400 milímetros ano em média, né? Vamos assim dizer. Então não é um negócio muito fácil de se manter. Então,
A única diferença daqui de um solo mais argiloso é que eu vou ter que fazer reposição como se faria a aplicação de nitrogênio. Na verdade, viram 3, né? A diferença do solo argiloso para o arenoso que nitrogênio e boro eu tenho que pôr todo ano em ambos. E no arenoso eu vou ter que pôr potássio em quantidade satisfatória também na areia, né? Legal. E algum comentário em relação ao fósforo? Geralmente as nossas áreas já têm bastante, né? Então, o fósforo é uma luta. Eu prestei serviço para uma empresa na região de Sinop, né? E é muito interessante. O cara estava tendo problema seríssimo com produtividade de milho safrinha, baixa produtividade e alto índice de grão avariado, grão ardido, na safrinha de lá. Se não me engano, ele plantava uns 12 mil, 15 mil hectares, uma coisa assim. E praticamente 100% virava safrinha. Tá, cheguei lá e começamos a avaliar as coisas. O que aconteceu? Padrão de área velha, solo fósforo altíssimo, 30 miligramas por decímetro cúbico, 45 em resina, coisa absurda. E o potássio, o que a gente chama, no jargão da fertilidade, que o pessoal chama nas águas lá, né? Que é uma quantidade que você não consegue fazer muita coisa com ela, que vamos chamar de 30 miligramas por decímetro cúbico. Quando você tem 30 miligramas por decímetro cúbico, se você não tiver uma estratégia de aplicação muito precoce disso aí, uma soja ou um milho, principalmente, vai começar a sentir essa falta ou sentir mais fatores ambientais. Que eu tenho que jogar antes. Que era exatamente o caso dele. Agora, e tinha um filho, e se não fosse o filho dele, a gente não ia conseguir resolver. Por quê? Porque imagina um produtor que saiu do sul, ele saiu de Santa Catarina, chegou lá 30 e quase 40 anos atrás, e o cara aprendeu, sem nenhum livro, que se ele colocasse, se sobrasse alguns pila para ele da soja, ele aumentasse o fósforo, ele produzia mais soja. Uhum. Aí o cara passou a vida inteira ali regrando, então sobrava um dinheirinho, aplicava em fósforo, produzia mais soja. E assim foi anos e anos. Então isso consolidou na mente dele. Falou, eu tenho dinheiro, eu aplico mais fósforo. Potássio, nível médio lá, argila de 40%. Então, potássio não era um negócio tão importante. Começou a produzir mais milho, começou a produzir mais soja, principalmente, extração grande. Hoje o problema dele é o contrário. Ele está quase zerado de potássio. É um potássio que a planta, principalmente uma planta nova de milho ou soja, não consegue absorver. E fósforo sobrando. E ele continua jogando fósforo. Então, você imagina chegar um cabeça de bagre, que mora ali em Goiânia, falar para ele que ele está errado. Passou 40 anos jogando fósforo, que agora ele tinha que parar com fósforo e pôr potássio. É um negócio que culturalmente é um impacto muito grande. A gente tem que respeitar o cara, né? Porque ele está ali não é à toa. Né? E cresceu com o esforço dele. Então, se não fosse o filho dele, uma mentalidade um pouco mais aberta, de a gente começar a fazer uns trabalhos lá, ele não tinha. E a gente sabe hoje, que isso faz uns 3 anos, basicamente revolucionou a fazenda lá. Isso aí de começar a trabalhar com potássio e reduzir absurdamente o fósforo. Olha. Não, interessante, muito interessante mesmo. E a gente vê isso a campo aqui também. É muito fácil encontrar áreas com fósforo muito além do que necessário e potássio muito abaixo. Mas e outra coisa importante aqui também, que nós estamos vendo o nematóide pegando uma proporção imensa aqui. Uhum. O que a gente fez? Alguns anos atrás, nessa multinacional, começou há muitos anos a onda de aplicação de adubo a lanço. E o fósforo seria a maior indagação com relação a isso. O que a gente sempre fez? Montava ensaio, adubação a lanço, metade na linha, metade a lança, etc. Solos arenosos de 7% de argila a 70% de argila. Então, o que aconteceu? Em 3 anos, vários ensaios. A gente verificou que era possível de fazer aplicação de fósforo a lanço, principalmente se eu tiver teores bons no solo, ou seja, eu não ia precisar daquele fósforo que está em cima. Uhum. O de baixo dava para produzir bem soja e milho, e aquilo ali reporia a extração. Bacana, tudo, né, matematicamente correto. O que aconteceu? Em alguns casos, nós vimos que uma pequena fração do fósforo, onde teoricamente não precisava, se eu colocasse na linha, isso é muito importante em soja, principalmente para os grupos de maturação que planta aqui, que são maiores, cresce muito. O fósforo que eu colocava na linha, com seus 30, 35 dias, a soja estava uns 5 centímetros mais alta. Estou falando de solo com bom fósforo. Sim. Certo? Então tá, beleza, bacana. Qual que é a diferença nisso? Se eu tivesse uma pressão de nematóide e estivesse acompanhado de uma seca na fase inicial, esse fósforo na linha, estrategicamente, eu conseguia sair mais fácil do problema do nematóide. Perfeito. O sem na lanço,
ela vai enraizar. Se ela e deu um veranico, as raízes não conseguem, às vezes vão tentar aprofundar mais, não sei o quê, e o nematóide vê a planta sofrendo, tentando brigar com a deficiência de água e tentando buscar água, se tornava mais vulnerável a esse nematóide. Então chegar e falar assim, ó, funciona. Ah, não, 100% da área que tiver fósforo alto, eu tenho 100% de chance de produzir. Cuidado. Principalmente que eu tenho um agente que é o nematóide. E voltou de galha. Isso aqui é interessante. Nós temos variedades já tolerantes a pratilencos, com uma boa tolerância, excelente tolerância a cisto, há várias raças de cisto no mercado. Mas o galha, que foi o primeiro nematóide que eu encontrei nos pivôs aqui, volta à cena principal. Né? E não tem tanto, principalmente o que a gente tem medo é de incógnita. Né? Incógnita, eu praticamente tenho medo danado dele, porque você não tem uma tolerância boa nas variedades. Sim, sim. Não, show de bola. E talvez esse adubo na linha, ainda vindo com um pouco de nitrogênio, acelera ainda mais essa planta, né? Exato. Eu acredito que para áreas de abertura, áreas que tem problema com nematóide, áreas, vamos falar assim, que a gente tem dificuldade de produzir, com certeza esse adubo na linha vai fazer uma diferença. Exatamente. Agora, em áreas de alta fertilidade, onde já está se produzindo muito bem, talvez pode até prejudicar, porque você vai acelerar o crescimento ainda mais. Acamamento, que a gente trabalha nessa distribuição muito forte com redutores de crescimento. Né? E para falar, para aprender, né? Ano passado, eu acho que em dezembro do ano passado, eu até publiquei um vídeo de uma fazenda, né? Que tinha um consultor lá e a gente rodou com o consultor, porque já é normal, a gente já trabalha principalmente nos pivôs, com redutores por causa da fertilidade muito alta, né? E normalmente, de todos os produtos, né, Etrel é uma boa opção. E esse cara tinha usado 10 vezes a dose que eu me atrevo a usar. Eu falei, perdeu as vagens, tudo, não vai ter vagem. E nós tivemos na área, falando que a perspectiva realmente estava com 24 nós a soja, que a perspectiva, inclusive nós chegamos aqui, né, foi a primeira vez que nós tivemos um contato aqui, que ia dar 110 sacos. E o bom das redes sociais é isso, né? Então teve cara lá que falou assim, não, eu mudo meu nome se essa soja dá 110. Então, infelizmente, vai ter que mudar, deu 114. Oi. Tá? E por incrível que pareça, com aplicações mais pesadas. Então, a gente tem que ter humildade, porque está aprendendo o tempo todo. Eu jamais, mas em hipótese alguma, ia acreditar que um hormônio que acelerava alguns processos na planta e travava ela, teria condição de aplicar na floração, no enchimento de grão, etc. Nesse tópico aí, quando a gente fala do milho, hoje existe alguma ferramenta para... Hoje não. O que acontece no melhoramento? O melhoramento é um negócio extremamente interessante. Né? Tem grandes amigos, pesquisadores, caras completamente fora da curva de sabedoria. Né? Muitas das vezes o pessoal, na época que o fungicida era caro, então era resistência genética mesmo. Então o cara buscava materiais tropicais para colocar dentro do plantel. Menos materiais temperados vindos dos Estados Unidos e mais materiais vindos principalmente da Ásia. Esses materiais crescem demais, mas crescem muito. Você é mais alto que eu? Quantos? 2 metros. 2 metros. Cara, tem lugar que você tem dificuldade de encostar na espiga. De tão grande que é. Populações mais altas, 85 mil num pivô, etc. Plantado em agosto, que não tem tanta chuva, o bicho. E nós começamos a fazer trabalho. Então, no milho também tem, mas a conta do milho não é tão vantajosa igual a soja. Então, em cada 5 ensaios, um ensaio você tinha problema e reduzia a produtividade. Isso é 20%. Então, não é um negócio muito bacana de fazer. É um negócio mais cirúrgico do que uma recomendação, um modo generalizado, que muitas das vezes, você conhecendo a soja, o solo e o clima favorável, é mais fácil de acertar. Mas existe algum produto para reduzir milho? Opa, isso aí é usado em alguns híbridos para abaixar a fêmea. Entendi. Porque às vezes os machos são bem pequenininhos e o pendão fica até abaixo. Então é mais difícil, às vezes você consegue. Então você usa alguns produtos, como por exemplo o Etrel, numa fase aí de V4 para V6, que você dá uma redução bem forte no milho, nos nós do milho também. Tá, beleza. Nós fugimos um pouco do tema de adubação, mas só para encerrar ele ali na questão do NPK, qual que é a sua opinião em relação à adubação de sistema? De eu trazer esse fósforo e talvez o potássio para a soja, ou ao contrário, né? Pegar esse adubo da soja do outro ano e trazer para o milho. Sim. Isso também, grande parte... Existem trabalhos muito antigos na parte de adubação de sistema, tá? Mas eu ainda acredito que quem fez isso foi o produtor. Só para você ter ideia, em Rio Verde tem uma turminha que produz muito milho safrinha. O que eles fazem?
Eles plantam soja precoce, de 100 e poucos dias, parece uma vela, quase 400 mil plantas, não uma cama. O que ele faz em agosto? Ele pega o fósforo, normalmente 80 de P2O5 da soja, normalmente 50, 60 do milho safrinha, junta tudo e joga a lanço. Pega o potássio, 80, 90 da soja, mais uns 70 do milho safrinha, tudo junto, joga em agosto. Planta essa soja precoce, indeterminada, 100 e poucos dias. Como eu tenho uma hiperadubação, não vai acamar, não preciso travar ela normalmente. É raro ter que travar numa situação dessas, essas hiperprecoces. Estou colhendo ali início de fevereiro, o que eles fazem? Praticamente, eles dessecam a soja e entram 2 dias depois de dessecado com aqueles dry box da John Deere, ou 6.0, ou NPK de outra empresa, e vem aplicando nitrato de amônio. Segundo ele, as pedradas jogam a folha mais rápido para o chão. Sim. Dali a 4 dias ele está colhendo, 5 dias ele está plantando. Então está tudo pronto. O produtor, aqui na Quaceral nós temos aí o Luiz também, que é um exemplo disso, sempre está buscando alguma coisa para incrementar o final de produtividade. Mas a minha dúvida sempre foi por que ele faz isso? É por causa de rendimento, ter mais rendimento? Não. O produtor faz isso para resolver problema operacional. Quando resolve o problema operacional e casa com a parte agronômica, isso vai virar tecnologia. Uhum. Adubação de sistema é o caso perfeito disso aí. Por que ele faz isso aí? Por que ele tirou o NPK da plantadeira? É simples, e principalmente da safrinha. Porque ele sabe que cada dia que ele atrasa... Eu estou falando em regiões tradicionais de safrinha, com ambiente para safrinha. Não em regiões, vamos falar assim, que estão desenvolvendo safrinha, que é o caso daqui do Luiz Eduardo, o caso nosso do leste de Goiás, Triângulo Mineiro, etc. O que o cara faz? O cara sabe que cada dia que ele atrasa é um saco de milho a menos. Então ele não pode plantar correndo, ele tem que plantar rápido. Mas ele tem que... O que mais atrasa o plantio dele? É reabastecimento de plantadeira, de adubo. Então ele inconscientemente tirando o adubo, jogando a lanço ou jogando na soja principalmente, ele basicamente viabilizou o processo de distribuição, de disponibilidade. Esse é outro fato importante para nós esse dia. Quando eu saí da empresa que eu trabalhei, eu foquei muito nessa parte das regiões do mundo que produzem grãos com pouca água. E um dos métodos mais eficazes, sem dúvida nenhuma, é isso, é a adubação de sistema. Porque eu não posso contar, com São Pedro numa época de safrinha, por exemplo. Uhum. Eu sei que vai cortar chuva em março, ou alguma coisa em abril, e se tiver assim uma chuva abençoada em maio, é um milagre quase, né? Então ninguém pode contar com isso. Então se eu não tenho a nuvem lá de cima, eu tenho que ter a nuvem lá embaixo. A nuvem lá embaixo é nutriente pronto. Não nutriente que precisa receber nitrogênio para solubilizar, reagir no solo, principalmente com matéria orgânica e nitrogênio, mas nutriente que já esteja disponível. Show de bola. Então acho que ficou bem claro para todo mundo que está ouvindo a questão do NPK, dos macronutrientes principalmente, a questão de calcário e gesso ali, a questão do perfil, né? Sim. E só voltando um tópico atrás que a gente brinca dentro da raiz, que é física, química e biologia, né? A questão física de solo impacta muito ali na produtividade do milho, a compactação? Sem dúvida nenhuma. A compactação, na verdade, o sistema todo foi feito para compactar. Se a gente observar como é que faz asfalto, é simples, nós estamos fazendo a mesma coisa, né? E eu tenho um produtor tem um rapaz muito disposto lá, que trabalha com prestação de serviço, ele entrou com penetrômetro. Penetrômetro é um negócio que a gente já trabalha com isso aí mas nem sei quanto tempo mais. Na verdade, a gente usa até o Veres, né? Que é um americano que desenvolveu. São discos com carga elétrica que você vai jogando, você passa na área toda, como se fosse uma grade, só que o disco bem reto, não é a função cortar, é entrar dentro do solo, vai entrar uns 20 centímetros, joga uma carga de eletricidade, um mensura a carga do outro, ou seja, o que mais transmite eletricidade? Água, número 1. Então, quanto mais adensamento de partícula, principalmente de argila, maior a retenção de água, mas ele vai mostrar isso aí. Então o Veres funciona muito bem para ver compactação, né? Então é uma ligação direta. E esse cara passou lá e deu 7 bar praticamente lá de coisa. Então 7 bar aí para um cara que trabalha do Nenite já pode jogar a manta asfáltica, está pronto, não precisa fazer mais nada, né? E aí muitas das vezes dos solos nossos estão nessa situação. Então não é um negócio bacana de mexer. Muitas das vezes essa parte foi praticamente restabelecida pela braquiária. Então é um mérito da braquiária impressionante. A Embrapa mensurou isso muito bem, principalmente lá de Londrina, a Embrapa Soja, que mostrou o que é a viabilidade disso. Então não tem como, a partir do momento que eu não tenho uma boa porosidade, principalmente macroporos, de ter
muita ação de micro-organismos, etc. Densidade do solo hoje é um fator mais limitante nas áreas de plantio direto, sem sombra de dúvida. Então você junta nematóide, compactação de solo, depois vem patógeno, seleção de patógeno, pronto. Isso aí inviabiliza tudo que a gente falou até agora, desde distribuição de fertilizante, antecipação, genética, população, época de plantio, etc. Então isso aí tem que ser tratado com muitos bons olhos como diz um americano que trabalha só com isso a vida inteira e aposentou, isso é infinito, né? Essa parte de compactação, você tem materiais que se adaptam melhor e menor, mas isso aí é efeito paliativo para você resolver um problema, porque uma hora dessa vai te jogar no chão. Beleza, professor. Entrando agora na seara dos micronutrientes, eu queria que a gente falasse um pouco mais do boro no milho e também manganês, cobre, zinco, questão solo ou folha. Sim. E também bastante forte a gente fala do molibdeno e níquel também ali. Sim, sim. O caso dos micronutrientes no milho é bastante interessante porque é a cultura que mais teve, vamos falar assim, em grande escala de cereais, sempre mais teve problema com boro, certo? Não só na área de desenvolvimento do sistema radicular. E é bem característico na folha, né? É muito fácil de ver. E o problema na espiga, que você vê o prejuízo ali, que é o problema de abortamento, que você não teve polinização. Então, o milho, basicamente, ele é uma análise de boro do solo. Não quer dizer somente com relação à quantidade de boro no solo, mas principalmente a disponibilidade dele. Porque pode estar um calor, que a gente viu aqui, muita folha amarrotada, mas na verdade não é porque não tinha boro no solo. O cara estava com 0,5 miligramas por decímetro cúbico. O problema é que a temperatura alta e pouca água acabou induzindo a isso aí. E o mais interessante, Matheus, que às vezes a gente bate a cabeça na parede, é o seguinte. Em 1921, no Jardim Botânico de Londres, olhando uns materiais aí, inclusive alguns podcasts também, né? A gente estava ressaltando isso aí. Da onde saiu... Quando descobriram a essencialidade do boro para as culturas. Tá? Em 1921 foi identificado que um dos problemas que tinham... Jardim Botânico você tem planta de tudo quanto é lugar, né? Basicamente. E o que o pessoal controlava, afídio, pulgão nessas culturas aí, num ambiente completamente diferente dele ali. Eles usavam ácido bórico. Agora, qual a propriedade de inseticida de ácido bórico? É zero praticamente. O que acontece? E hoje nós temos problemas seríssimos de pulgão em alguns híbridos. E sério pulgão. Porque ele faz parte da parede, né? Ele não tem, estruturalmente não tem demanda nenhuma, mas ele é um pedreiro ali, ele é um cara que junta os tijolinhos ali e fica um negócio mais... Principalmente de parte nova de planta. Então nós temos problemas sérios com pulgão, problemas sérios com solo, que eu falei para você, problemas sérios de polinização. Então uma das culturas que mais responde a isso, sem dúvida nenhuma, é o benedito boro. Então, e o boro é um negócio... O boro é basicamente um nitrogênio, né? Só na função micro. Então, é um negócio que eu vou ter que jogar meus de 300 a 500 gramas todo ano. E aí a estratégia é muito importante se eu vou usar produtos com solubilidade alta, média ou baixa. E a importância é muito grande, certo? Muitas das vezes hoje, principalmente para essa soja que é o caso, né? A pressa acaba apertando a gente. Tem produtor que ele planta por calendário. Por quê? Porque ele sabe que se ele plantar soja depois de 5 de novembro, ele não faz safrinha. E a estrutura da fazenda já é preparada para isso. Aí é problema meu. Eu que tenho que resolver essa parada aí. Então, a gente não pode usar um produto, um boro, que ele tenha uma solubilidade um pouco mais limitada justamente para não perder. A gente está associando. Então, se associa um ácido bórico que é altamente solúvel com uma outra fonte ali para dar uma condição melhor para meio do fim da cultura, mas principalmente para a cultura do milho. Porque eu sou de uma época que o milho safrino, se você colocasse muita coisa, você não pagava a conta. Então o que fazia? Chegava para o produtor com a conversinha afiada e falava assim, nossa, você precisa ver uns trabalhos com zinco em soja. O produtor olhava, zinco em soja. Rapaz, pensa um negócio que dá pele. Mentira! Isso é para jogar, fazer um folhar de zinco na soja para disponibilizar para o milho lá na frente. Porque se falasse para ele jogar um sulfato de zinco no milho lá, não ia ser qualquer ano que ele ia conseguir fazer isso aí por causa de custo. Eu vou falar que melhorava 0,5% na soja, mas se ajudava mesmo era no milho, né? Então é o caso de zinco, principalmente, que é elongação, né? É um detalhe. Agora o boro não tem outro jeito. A estratégia é todo ano vai ter que jogar, né? A parte... É muito difícil você adubar o solo com boro. Você vai ter que adubar a planta. E isso aí você pode ter certeza que
E é um negócio melindroso, porque às vezes você faz uma análise da menos 0,3 miligrama por decímetro cúbico de boro, você joga ali 500 gramas de boro, 600 gramas de boro, e você faz uma análise no final da safrinha, em agosto ali, basicamente, você está com a mesma coisa. Ou seja, você adubou a planta e perdeu alguma coisa. É importante deixar claro para a turma que é a adubação da planta, mas é via solo. Né? Exato. Porque o boro não adianta... Rapaz, vale a pena fazer algumas folhagens, mas 95% tem que estar no solo ali, né? Olha, folhar de boro, tanto em soja quanto em milho, eu achei importante porque gera receita para o município, nota fiscal de adubo foliar e tal. É uma distribuição de renda, mas infelizmente não resolve. Você tem que estar aí no solo mesmo. Bacana. A gente acaba recomendando mais para subir pH com octaborato. Exato, porque é fácil de mexer, né? Isso. Show. Top. Então, eu acho que talvez comentar um pouquinho mais do molibdênio. Tá. E então, níquel, se níquel está entrando no milho também. Isso. Não, vamos falar do molibdênio, depois a gente menciona do níquel. Molibdênio é muito importante a gente saber o uso da gente em cima disso aí. Como a soja demanda uma quantidade enorme de molibdênio, é mais fácil. Lembre-se, a safrinha nossa, o potencial nosso, é de 100 a 120 sacos por hectare. Então eu não preciso muito de firula. Quase que NPK dá conta se eu já vim residual da soja. Então não precisa muito inventar a roda. Vamos trazer o caso aqui da Bahia. A Bahia foi o primeiro lugar que nós tivemos áreas significativas dos Gorgem, na época, isso em 2004, se não me engano, com 237 sacos por hectare de um híbrido. Me falaram, eu saí de Goiânia e fiquei 4 dias tirando amostras de 0 a 10, 10 a 20, etc, olhando tudo isso aí. Então você tinha boro, tinha zinco, né? E principalmente você tinha nutrientes sobrando ali para ter uma produtividade dessa. E nitrogênio e fertilizante cedo, vamos assim dizer, né? Então rompeu verão, né? Verão. Então quando eu tenho verão, eu preciso de mais coisas. Se eu tô e é extremamente importante, porque milho verão eu tenho que ter produtividade alta, porque se basear num saco de R$60, o custo ano passado ficou em 12 mil. Se você dividir num verão, né, com cheio de coisa aí, vamos dizer, com proporção. Então qualquer bobeada você troca 6 por meia dúzia. Isso não tomar prejuízo. Então, sim, eu preciso essas pequenas diferenças, custo de um ácido bórico ou de um Olexita e oxsulfato, é extremamente viável. Então, agora, mas na safrinha, eu já tenho que ter esses nutrientes, porque eu tenho um fator primordial que é falta de água próxima à floração. Então, não tem muita... Esse nutriente tem que estar pronto. Molibdênio, principalmente... A maior função na soja, a gente já sabe, no milho é basicamente a redutase do nitrato. Extremamente importante. O milho, na fase inicial, ele tem uma preferência para pegar amônio no solo, porque apesar de entrar com mais dificuldade dentro da planta, ele já está pronto. Então ele entra, já é consolidado, já vira proteína, já vira estrutural imediatamente. Depois ele transforma, e é importante, depois de quatro folhinhas, basicamente, ele troca 100% do sistema reticular dele e foca em absorção de nitrato. Nitrato entra muito fácil dentro da planta, mas ele precisa sofrer redutase do nitrato. E aí o molibdênio é fundamental. Ou seja, se sobrou produto da soja, de V4 para V5 eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Como nós temos estratégias de pragas, doenças e às vezes nematicidas, eu não posso ficar colocando muita coisa. O milho é muito sensível a tratamento de semente, diferente da soja. Se você pegar, por exemplo, que usou há muito tempo aqui, há muito tempo não, se usa até hoje tratamento de semente, por exemplo, com fipronil. O milho é altamente vulnerável a fipronil. Eu já tratei fipronil em doses altas para coró de solo em soja, num pivô, não perdi 1% de germinação. Milho, se você deixar o equivalente a 15 gramas de fipronil por saco, deixar 2 semanas, é 15% a menos de germinação. Então, muito complicado, muito perigoso, né? Então, você não pode... Isso, você vai colocando molibdênio, vai colocando mais sais aí, não é um negócio muito bacana, porque o embrião do milho é muito exposto. Entendi. Então, vamos fazer foliar. Então, foliar é extremamente facilitado a partir de 5 folhas, entrar com molibdênio ali. Não preciso mais que 15 gramas por hectare, 15 dá e sobra, certo? E aí depois nós entramos para o níquel, né? Que é o mencionado ali. Essas áreas de alta produtividade, basicamente, nós estamos tendo resposta principalmente com o desenvolvimento, com a saúde da planta no desenvolvimento, principalmente com ele.
Tolerância à doença, há uma melhora. Falar que é significativo. Não vou usar fungicida. Não é bem assim, né? Mas você tem uma melhoria e é um custo extremamente baixo. Sim. É 2, 3 gramas por hectare. Tem gente que está jogando mais, eu acho que, né, não tem tanta pesquisa para poder usar uma dose maior, mas é suficiente. Um plantio cedo no Mato Grosso, que eu tenho mais chuva, eu posso chegar aos 200 sacos para mim na safrinha, é extremamente importante ter. Mas se eu já tenho uma situação que está limitada a 80, 90 sacos, né, por causa de chuva, eu tenho que fazer isso na soja. Show, professor. Antes da gente entrar agora a parte mais, vamos falar, química, né, de herbicida, fungicida, inseticida, gostaria de chamar o momento de desaprender. Então, o tempo inteiro a gente tem que desaprender uma coisa do passado e aprender uma coisa nova. Exato. Se você tem alguma coisa que você aprendeu recentemente. Recentemente? Pode ser a semana? Não, pode. Essa semana foi um caso, né? A gente teve um caso que foi escarificado e mesmo sendo aplicado o potássio na época que o produtor achou que é adequado, 30 dias após o plantio, o problema foi agravado, né? Eu acho que ele tinha que, mesmo numa situação descarificada, ele tinha que aplicado antes esse potássio aí, porque não são as mesmas variedades determinadas que são, né, numa situação. Se eu tenho um solo com demanda de potássio, eu não posso fazer essa estratégia de jogar um potássio mais para frente, principalmente se eu vou ter uma limitação de chuva naquela fase. Mas o momento todo, Matheus, isso aí o tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro. Você tem que ter humildade para consolidar isso aí, né? Beleza. E entrar aqui num tema um pouco mais polêmico e mais difícil de controlar, né? Que é a cigarrinha que vem dando trabalho nos últimos anos. Pois é. Quais estratégias a gente pode usar para diminuir e melhorar isso, né? E ter uma resposta melhor ali, principalmente no começo, né? Então, nós temos que segurar ela de qualquer forma até a sexta folhinha, porque é o processo normal de transformação do milho. O produtor vai saber muito bem, quando a gente fala nisso, que o milho é muito lento na fase inicial até a sexta folhinha. Depois ele dispara. Muitas vezes ele que entrava com cobertura, né? Eu tive numa fazenda aqui há muito tempo, não pode nem falar quem que é, você vai ficar bravo comigo. Mas eu cheguei lá, falei assim, mas quantas coberturas você fez do milho? Eu fiz 1,5. Eu falei assim, mas como assim 1,5? Você fez metade da dose na segunda? Não. Eu fiz a primeira em V4 para V5, fui entrar na segunda, o milho foi crescendo, eu fiz até metade do talhão, depois parei. Estava queimando, não estava conseguindo passar com o aplicador, então ele fez uma geral e meia até na metade, né? Então não podemos correr esse tipo de coisa. No caso da cigarrinha, basicamente, o boro, vamos ligar o boro aí. O boro, a gente já sabe hoje, que é um nutriente que, se eu tiver valores maiores que 0,5 micrograma por decímetro cúbico no solo, o boro, uma das características dele é um vasodilatador. O sintoma dos problemas dos molicutes e dos vírus basicamente se dão pelo entupimento dos vasos condutores. E se eu tenho algo que me dilata esse vaso condutor, eu vou ter, não é que eu não vou ter problema de cigarrinha ou dos molicutes, mas eu vou atrasar esses sintomas que, se eu tiver um pouco de sorte, isso aí já vai ter passado da fase de enchimento de grão, um comprometimento menor na parte de estourar um vaso desse, favorecer a entrada de bactéria, de fungo. Aqui na Bahia, exemplo, se eu planto em julho, agosto, e acontece isso aí, entra pitium. Uhum. Coisa que pitium é conhecidamente problema nos plantios de agosto no Rio Grande do Sul. Fala, mas Bahia, inclusive material com boa tolerância, tratado com Maxim, que é um produto bom para pítio, por causa desse problema. Se eu tenho mais boro, eu vou postergar isso aí, talvez o milho já tenha uma estrutura melhor, já consiga controlar melhor isso aí, certo? Então já começa por aí. Então eu tenho que segurar ela com 6 folhinhas. O que acontece principalmente é a benedita ponte verde. Esse é o mais mortal dos mundos. Por quê? Porque a ponte verde significa que eu vou ter um milho mais velho e principalmente um milho que poderia ser mais suscetível, que talvez não veja sintoma nisso, tipo um irrigado, e basicamente ela vai se contaminar e vai já chegar na lavoura contaminada. Uhum. Pode ser feito de outra forma, pior ainda, que a tiguera. Aqui é um exemplo de bons controles, eu diria. Mas eu estive no norte do Paraná semana passada e alguns lugares estava péssimo. Você via mais milho tiguera no meio da soja, né, do que basicamente lavouras de milho verão. Então isso vai trazer problema para o milho safrinha. Então esse é o grande entrave
porque o Mato Grosso é um exemplo. Mato Grosso nós temos aí em produção de semente, na 163, eu vou chutar uns 5.000 hectares de pivôs para produção de semente de várias empresas. É uma coisa. Depois eu tenho milho verão. O último dado que eu tenho do ano retrasado era 18.000 hectares de milho verão para a produção de etanol. Para não pagar armazenamento, as empresas favoreceram e estimularam o uso de milho verão. Bacana. E depois eu tenho 2 milhões de milho de safrinha. Quem que vai levar chumbo? Milho de safrinha. Então eu posso comprometer uma área enorme em função da criação e contaminação dessa cigarrinha. Tá? Então eu tenho que ter isso aí. Porque eu posso ter a cigarrinha, vide mosca branca em feijão. Se eu planto um feijão em novembro, início de novembro, eu tenho mosca branca, que nem esse ano, mas ela não está contaminada, não se contaminou na soja ainda. Agora, se eu plantar janeiro ou agora, estou morto. Não tem o que controla. Certo? Então, a mesma coisa, eu posso ter o vetor, mas não pode estar contaminado. Para contaminar, eu preciso da ponte verde. Então, é a aplicação. A gente trabalha junto com as empresas de produção de semente e nós não podemos jamais chegar no custo deles. A utilização de inseticida específico para cigarrinho em campo de produção são 24 aplicações. Meu Deus. Se eu pegar que eu tenho problema até a floração é no máximo 60 dias, dividir 24 por 60, tirar 5 dias para nascer, cara, é dia sim, dia não quase. Isso é um absurdo, ninguém dá conta disso. Então não pode chegar nesse ponto. Né? Então é eliminar a tiguera. E principalmente, se eu já planto milhos mais tolerantes nos pivôs, já é um grande passo. Mas não posso fazer isso. Suscetível no pivô e pode até ter comprometidamente um material mais tolerante, mas nós já vimos casos de materiais com excepcional tolerância, só que a pressão de cigarrinha era tanta e o produtor não fez nenhuma aplicação que acabou debilitando e favorecendo a entrada de outras doenças. No outro ano voltou a plantar o milho e não teve problema nenhum. Eu já acabei percebendo nesses últimos anos aqui, principalmente ali na região da garganta, que o pessoal se arrisca um pouco mais na safrinha, de fazer a safrinha de qualquer jeito, né? Então planta lá e só fecha semente. O olho e não olha mais. Só semente. E eu acho que isso acaba prejudicando muito mais o sistema do que ajudando, né? Quando eu vi isso a primeira vez, eu quase dei uma dor no coração, porque o único químico que tinha era semente, não tinha adubo, não tinha nada. Mas produziu. Choveu bem, produziu. E hoje esse mesmo produtor, que é um grande produtor lá da garganta, ele já investe. O pessoal fala muito dele, né? Assim, às vezes até modo mais pejorativo, mas quando começou o problema da lagarta 2 anos atrás, todo mundo falou, não, o milho dele vai acabar, né? Porque a lagarta... Não, era o primeiro que estava controlando. Então o pessoal caiu do cavalo, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Sim. Show. Questão de herbicida no milho. Principalmente questão de glifosato. A gente tem perdas de uso de glifosato ali? Então, hoje a gente sabe, não só glifosato. Milho, você tem que entender que ele é uma bomba para produzir matéria orgânica, carbono. Então, tudo que entra no sistema ali, ele pode dar problema. Um exemplo é o benedito espalhante não iônico em pré-floração milho estressado. Dá para acreditar que 50 ml de um espalhante aplicado ali de V12 a floração, se te pegar, o que estressa milho? Tempo nublado, frio, calor demais, seco. Então, faltou pouca coisa depois dessa fase. Você pode ter uma redução de mais de 35% no tamanho da espiga. Então, ele é uma fábrica de montagem. Eu não posso limitar isso aí. Então, hoje, basicamente, nós vamos ter uma invasão do glufosinato de amônio. Porque o glufosinato de amônio era muito caro. Hoje você compra o litro de glufosinato vindo da China aí por 20 e poucos reais. Isso é mais barato que glifosato. E tem vassourinha de botão, ou entre outras plantas daninhas complicadas aqui, ele casa que é uma luva. Mesmo esse, eu não posso ultrapassar até V5, 5 folhinhas contando a primeira. Por quê? Porque a partir disso aí, o foco do milho, basicamente, é definir o potencial produtivo. E se esse produto, mesmo ele tendo um gene de tolerância, isso vai entrar de alguma forma na planta. Nicosulfuron foi o exemplo mais antigo que a gente tem, que é um produto taço, que cairia bem hoje, nos dias de hoje, para pé de galinha, para amargoso, mas eu não posso aplicar depois de V4. Glifosato, que é o momento que você falou.
Alguns híbridos de milho, eles têm uma certa sensibilidade. É uma linhagem. O melhorista, quando ele acha uma linhagem que caracteriza tolerância à seca, produtividade, precocidade, ele coloca praticamente no portfólio todo. Então lançam vários híbridos nisso aí. E nós estamos vendo que uma empresa especificamente que tem excepcionais híbridos, vai aumentar muito, 3 híbridos basicamente, só que se aplicar depois de V5 principalmente, eu vou ter problema na espiga, ou seja, eu vou aplicar em V5 e vou ter problema, vamos colocar aí 20 dias, 45 dias depois eu vou ter problema. Eu nem sabe o que é. E aí você chega lá e fala, o problema na espiga, não dá, mas é decorrência de um atraso de aplicação de glifosato lá atrás. Então muitos produtores na safrinha agora, que queriam plantar esse milho pelas boas características que tem, vai atrás de outro modo de ação, vai atrás de um tembotrione, por exemplo, e partir para frente. Perfeito. E aí falando um pouco agora da questão das lagartas, a gente já está perdendo um pouco das tecnologias, né? Se puder comentar um pouco. Então, essa é uma luta, porque tem um artigo na Cultivar, se não me engano, de dezembro, acho que está na internet, o pessoal pode baixar, foi um artigo que eu e minha esposa escrevemos especificamente sobre lagarto cartucho. Porque o grande entrave que nós temos hoje, um dos principais entraves com relação à eficiência, os produtos não pioraram. O problema é a vazão. Então, nós, na época que era convencional, aqui na Bahia tem agricultores, tinham na época, né, que controlavam perfeitamente lagarto em milho convencional. Faziam tudo, de noite, vazão alta, uns colocavam 2 bicos ali em cima do cartucho, ninguém tem mais vamos falar assim, essa operação para fazer isso aí. Hoje, muitos dos casos no Piauí, porque indiretamente a gente trabalha com grandes grupos, né, indo 3, 4 vezes por ano na parte de projetos e planejamento, etc. É uma área enorme. E alguns nós estamos com felicidade de controlar a lagarta aí, tem um bom controle com 19 litros de calda por hectare via avião, né? Então já é um ganho. E no Cealba com drone, com 10 litros, 8, 10 litros por hectare. Então é possível, quem falar que não é possível não é verdade. Eu vou ter muita lagarta, que nós vimos numa área ontem lá. Eu não vou conseguir, vai. Nós temos milho doce, nós temos produção de semente, não é impossível, mas é caro pelos produtos que nós temos hoje no mercado. Então, essas tecnologias, infelizmente, isso não adianta falar que é culpa de produtor ou culpa de... Todo mundo tem culpa no cartório, tá? E quem quer saber como é que se deve fazer a área de refúgio ou manejo, vai para a Austrália. Eu tive lá para ver isso aí, eles dão um banho de tecnologia na gente. Nós seguíssemos o que eles falam, provavelmente nós teríamos o Wildgar e o Herculex estava funcionando até hoje. Tá, mas não é o caso. Não temos a tecnologia e a próxima vai demorar um pouco mais. Toda hora que você puxa, é que nem previsão de chuva, né? Toda vez que você puxa é mais para frente, mais para frente. Então, eu até parei, né, de olhar esse negócio. Então, nós vamos ter que fazer que nem o Ayrton Senna, né? Tirar a diferença no braço. E no braço, hoje, a grande felicidade, inclusive amanhã eu vou avaliar um campo com várias novas estirpes de BTs, de biológicos para controle. Então está do lado de espinosina, está do lado de indoxacarb, do lado de... Como é que chama o produto? Eu tenho que tentar falar o princípio aqui, porque tem um genérico bem mais barato. Mas... esqueci o nome do princípio. Mas produtos bons que estão sendo no mercado aí e comparado com o biológico. Esse é uma esperança boa dessa parte desses biológicos, mas principalmente de vírus. Eu tenho expectativa muito boa com vírus. Por quê? Por causa dos australianos, né? A gente tem que lembrar que uma das coisas que mais me impactou na parte de manejo de inseto que eu vi na Austrália é que o pessoal na época já tinha problema com... Tava o Bulgar 3, já tinha escape de helicoverpa. Estavam com... O benzoato também já não controlava. Eles estavam testando outros princípios ativos. Então era uma briga danada. Mas... A hora que o cara tirava o algodão, ele vinha normalmente com sorgo ou trigo. Quando era sorgo, ali com a verba espodóptera adora o cacho de trigo do sorgo. Se você observar lá, elas são doidas com aquele trem. E é muito exposto. Então o australiano deixava para usar o biológico, principalmente os vírus específicos para helicoverpa ou plaga do cartucho no sorgo. E não entrava inseticida químico. E não tem trait. Então o que faz? Hoje nós estamos vendo perdas de planta, inclusive um vídeo que eu vou postar na segunda-feira daqui, da região da garganta.
aonde nós estamos tendo a lagarta do cartucho como efeito de lagarta rosca. Ela está cortando milho. Ou ela está cortando ou está fazendo como elasmo, efeito de elasmo. Ela está entrando dentro da planta, mata o cartucho, a gente chama de coração morto. Basicamente, por quê? Aquela lagarta é mais velha que o milho que está ali. Ela está vindo da soja. Sim. Então, o manejo nosso, muitas das vezes, para safrinha, para ficar um negócio barato, eu vou ter que manejar na soja. Certo? É um detalhe. O outro, se é o milho verão, realmente eu vou ter que tentar entrar. Esses vírus, a origem australiana, eu posso falar isso porque hoje tem 4 empresas que estão trabalhando com esses vírus. São muito bons para a Spodoptera. E não tem tanto problema com temperatura, desde que aplique a luz é o problema dele. Corrigir pH de 5 a 7 e fazer à noite, está tendo eficiência de pegar lagarta acima de terceiro insta. Coisas que os baculovírus da antigamente não faziam. E eu posso misturar com qualquer coisa, com herbicida, com inseticida, com fungicida, não tem problema nenhum esses vírus. Só não pode ter o pH muito baixo, ou muito alto, ou ainda não aplicar com luz. Então é uma oportunidade que está aparecendo aí. E principalmente já controlando com um volume menor, né? Que essa aqui é o grande entrave da parte operacional para controle dela. Show. Professor, tem mais 3 perguntinhas aqui, a gente já tá indo para o final. Você comentou sobre o adjuvante não iônico, né? Ele está relacionado com essa espiga presa que o pessoal fala. Tem mais alguma coisa que tem que estar junto ou só ele mesmo já faz isso? Normalmente é ele. O que acontece normalmente é que eu presto serviço para algumas empresas de semente, né? Então a gente não pode falar muito. Mas às vezes a gente fica um pouco impactado, que inclusive teve aqui um fitopatologista do Sul, que ele, num dos vídeos dele, farmou que eu postei aqui, inclusive, um caso que teve na garganta, né? De um produtor ali, de um alemão, gente boa demais, que deu problema de uma carboxamida, certo? Não são todas, precisa ter um estresse muito forte para ocasionar isso aí. Nos Estados Unidos deu um problema alguma vez, existem alguns materiais em cima disso aí, ele falou que isso aí não causa. Tem que tomar cuidado, porque alguns materiais nas estações de pesquisa, linhagens, ou seja, linhagem é a mãe do milho que está sendo plantado. Não pode ser usado, certo? É uma ordem, não tem. Por quê? Porque já deu problema. Então tem que tomar cuidado, porque isso aí é raro de acontecer. Talvez uma em 15, uma em 20. Mas se acontecer com você, um cliente seu, um amigo seu. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado nessa fase. E o bom do milho é que os fungicidas tradicionais, tebuconazol, estrobilolina, protetor, funcionam muito bem, né? Principalmente nessa fase. Uma empresa de grande porte reposicionou um produto na região de sul de São Paulo e Paraná em 2014 por causa disso, do problema que teve, que ela teve que indenizar. Então ela tirou fora e é um produtaço. Só que infelizmente eu posso ter uma chance de ter um problema. Na época estava frio e seco na região sul de São Paulo e norte do Paraná. Então deu problema. Se tivesse chovendo normal, provavelmente ninguém nunca teria notado um negócio desse. Então é o dado. Por quê? O que acontece de V12 e a floração? O milho está num processo hormonal absurdo. Ele está produzindo pólen, está produzindo a espiga, produzindo ovário. Então qualquer coisa que entre ali, a planta entende que tem algum ser diferente. Há produção de etileno dentro da planta. E ela basicamente, etileno é entre aspas, o hormônio, o precursor de hormônio da morte, né? Ele vai atuar em pontos de crescimento e vai inibir. E no caso, o maior ponto de crescimento nessa fase é a espiga. Então é só evitar essa parte, depois você pode usar qualquer um desses produtos aí que não tem o menor problema. Voltando um pouquinho no herbicida, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar junto com a aplicação de nitrogênio também, antes ou depois ali. Quais são esses herbicidas e o que nós temos que cuidar? Os inibidores de ALS, de modo geral, né? Hoje nós temos outros 2 inibidores de ALS, felizmente não estão no mercado mais, graças a Deus, mas nós temos o nicosulfuron, que ajuda bastante aí. Então ele não deve ser feito de 7 dias, né? Porque lembra que 7 dias para o milho ele não olha a folhinha, ele olha a condição ambiental, né? Temperatura e umidade. Então se tiver alguma desses aí, ele não vai contar 7 dias, pode ser que seja 10. Então esses aí eu devo evitar a aplicação. Os outros todos, glifosato, glufosinato, tembotrione, mesotrione, basicamente não tem efeito nenhum. O que a gente está vendo, uma zebra aí, que eu vi uma em Goiás semana passada e vi uma aqui essa semana, é mistura de organofosforado com mesotrione. Tá?
Então, cuidado com essas misturas aí, porque dá uma judiada no milho absurda. Evita. Né? Não tem uma necessidade. Principalmente clorpirifos, que é um produto muito versátil para milho, tanto para controle de cigarrinha, alguns ainda usam para controle de lagarta, né? E às vezes quer aproveitar a passada para travar e tá usando um mesotrione para travar uma braquiária, põe junto, mesmo dose muito baixa de mesotrione, pronto. Dá uma fita danada do milho. Beleza. E alguma coisa que a gente tinha comentado um pouco antes de começar aqui, que é a questão dos bioensaios. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Então, bioensaio é uma maneira muito prática da gente. Porque que acontece? Nós estamos vindo com novas, por exemplo, alguns herbicidas pré-emergentes para controle dessas plantas daninhas que são complicadas para nós aí no dia a dia. Que vão pegar pé de galinha, vamos pegar aí a vassourinha, né, Spermacostus verticillata principalmente, vamos pegar amargoso, etc. O que acontece? Isso na soja, né? Eu uso na soja, mas eu tenho que lembrar que dali a 100 e poucos dias vai estar um milho aí, principalmente, ou nos pivôs ou na situação de safrinha. Então aconteceu um caso agora, nós estamos participando com uma empresa aqui da região de trabalhar com um sorgo de alta produtividade, né? Acima de 220 sacos por hectare. Então foi montado, mas foi usado, por exemplo, um produto que é um pré-emergente, né, para folha larga, que tem efeito muito forte conhecidamente para milho, né? E sorgo também, sorgo, trigo, girassol, etc. Então o que acontece? Para a gente saber, em vez de pegar um solo, mandar, você tem uma região em São Paulo que faz, uma em Goiânia que faz, para ver se é residual e é meio complicado, a gente faz bioensaio. O que é isso? Eu sei o produto que eu usei na soja, então eu tenho plantas vulneráveis a ele. Normalmente 2 a 3 plantas mais a cultura. Então o que a gente fez no pivô, é basicamente semear ali. Por exemplo, no caso, um produto que era lá, né, nós semeamos um girassol, podia ter semeado também um pepino, que é mais suscetível a esse modo de ação aqui, para a gente ver se tem algum acúmulo que poderia prejudicar o sorgo. Porque não adianta nada eu fazer uma parte nutricional, a parte de correção de solo, população, irrigação para atingir os 200 sacos por hectare. Se eu tiver um problema de residual no solo, isso não vai acontecer, essa produtividade jamais. Então a gente jogou, tanto na área que recebeu, quanto na área que recebeu, viu como é que estava a germinação, raiz, etc. Tá ok, faz isso aí. Então é importante porque nós estamos vindo vários pré-emergentes que conhecidamente tem problema. E quando se trata de solo arenoso, é o caso. Em Goiás, nós resolvemos o problema de buva aumentando a quantidade de atrazina na safrinha, no milho safrinha. Mas nós temos de 28% a 32% de argila. Aqui, se eu passar de 2,5% de atrazina no milho safrinha, eu já posso ter... Quem planta algodão vai ter problema. Para a soja, depende muito do ciclo. Se for uma precoce e for um ano mais seco no início, eu posso ter problema também. Com a atrazina, que é um negócio extremamente, vamos falar assim, banal. E com os outros também posso ter. Então tem que tomar cuidado, porque isso está voltando a ter um valor muito importante. Porque não adianta nada eu escolher uma boa cultivar, fazer uma ótima adubação, jogar bora, etc. Se eu tenho brigar com nematóide, se eu tenho um elemento nocivo ali para o desenvolvimento do sistema radicular. Perfeito, professor. Eu acho que foi uma aula aí, o pessoal que estiver assistindo mais de 1 hora aí, com muitos aprendizados, muita dica, desde a construção de perfil até o final ali. Foi uma honra estar conversando com você. Aprendi muito hoje. Obrigado mesmo. E aí, professor, deixa a mensagem final aí para a turma. Divulga o Instagram, TikTok. Tá. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Matheus. Foi um prazer estar aqui com vocês aí. A gente está sempre vindo aqui na região do Oeste Baiano. A gente está à disposição. Para quem puder seguir a gente, né, e bater mais papo e etc., a gente está no Instagram como André Aguirre Ramos. André Aguirre Consultoria. André Aguirre Ramos, em particular, é só festa, chopp, passear. Então, não tem muito o que agregar, sinceramente. Mas no André Aguirre Consultoria, a gente está lá, principalmente para trazer novidades. E um negócio que eu prometi, né, e que é importante também, a Resolução é um exemplo que a gente tem que seguir, é trazer informação. Porque eu comecei isso há menos de 2 anos, né? E o entrave, principalmente, para tentar trazer coisas que a gente não vê no dia a dia, principalmente que possa ser representativo para o dia a dia, principalmente do produtor. Show de bola. Então, pessoal, eu vou lembrar a turma que nosso evento presencial que a gente tem em Brasília está aberto às inscrições. Então, 20, 21 e 22 de junho, em Brasília, de 2024, né? Quem tiver interesse em participar, é só entrar no arraizdasolução.com.br. E quero encerrar com uma frase que o professor falou aqui hoje, que chamou bastante atenção minha. Nossa, tá difícil de abrir aqui para pegar ela certinho. Mas
que é usar a pesquisa como refinamento do manejo. Então, hoje a gente vê muito isso, né? Que o produtor tem muito mais ideia e está muito mais na frente da pesquisa, e a pesquisa hoje vem só para refinar e talvez explicar alguns porquês do que quantificar às vezes, e quantificar aquilo ali. E aí potencializar ainda mais aquela informação. Difundir, né? Também juntamente com a difusão. Não, muito bom. Então, obrigado a todos que nos acompanharam aí. E agora a gente vai finalizar o episódio com a tradicional frase então, depois de ter aprendido muito aqui com o professor André Aguirre, a gente vai para o campo, beleza? Então, bora para a lida.